proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Eu já não estou neste mundo. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti. Entretanto, continuo a dizer essas coisas neste mundo, para que eles possuam toda a minha alegria. Eu dei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Como não pertenço ao mundo, não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço. Consagra-os com a verdade. A verdade é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei. Em favor deles, eu me consagro, a fim de que também eles sejam consagrados com a verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Os discípulos vão continuar a missão de Jesus. Como Jesus, eles romperam com a mentalidade perversa do sistema que rege a sociedade. A missão deles, porém, não é sair do mundo, e sim permanecer unidos, presentes no meio da sociedade, dando testemunho de Jesus. O Pai os protegerá e dá-se contaminarem com o espírito do mundo, o Pai os protegerá de se contaminarem com o espírito do mundo, a cujas ameaças e seduções eles não cederão. O Evangelho de hoje é bonito, né? O Evangelho de hoje nos traz essa reflexão bonita e maravilhosa. E nada mais é do que uma continuação do Evangelho de ontem, em que Jesus estava dando todas aquelas saudações a Deus. Então hoje é esta continuação do Evangelho anterior. E hoje Jesus nos faz esta reflexão. Este amor que eu pratico e que eu coloquei em prática no Evangelho de ontem, eu preciso colocar em prática sempre. E o único disposto a me ajudar para que eu coloque este amor em prática, para que eu coloque essa bondade em prática, é Deus. E o único capaz de me ajudar é justamente Ele. E é por isso que o Evangelho de hoje começa dessa forma tão bonita. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste. Caríssimos irmãos e irmãs, o mundo está recheado de coisas que nos afastam de Deus. O mundo está recheado de coisas que nos distanciam de Deus para nos aproximar ao pecado. Jesus, porém, vem, como nos fala o Evangelho de hoje, como uma forma de instrumento para chegar a Deus. Jesus ele não é somente o caminho Jesus não é somente uma pessoa que cura os outros, mas ele também é o caminho para que nós cheguemos a Deus, para que nós nos aproximemos do Pai. E assim como ele curou tantas pessoas, ele também cura os discípulos e mostra para eles o caminho de Deus. Então o principal ponto do Evangelho de hoje é exatamente este: mostrar o caminho. E aí vem a pergunta: quem está disposto a mostrar o caminho de Deus na vida do próximo? Quem está disposto a mostrar o caminho de Deus na vida do irmão? É importante nós se colocarmos no lugar dos outros, porque muitas das vezes, quando a gente fala de religião, de cristianismo, pessoas nem conhecem o que nós sabemos. Pessoas muitas das vezes conhecem coisas que nós não sabemos, e nós muitas das vezes conhecemos coisas que as pessoas não sabem. Muitas das vezes devido à nossa pastoral, muitas das vezes devido ao nosso conhecimento, nós conhecemos mais coisas do que outros.
E é exatamente nesse ponto que Jesus nos convida à missão. O tanto que você sabe, você também deve aplicar no cotidiano. Às vezes a pessoa já sabe aquilo que você está falando e ela já cansou de escutar aquilo que você está falando. Como, por exemplo, roubar é errado. Todo mundo sabe que roubar é errado. Só que se você colocar um contexto, se você colocar uma explicação, se você colocar uma cronologia, muitas das vezes a pessoa não vai nem saber por que tudo aquilo está ali. E é aí que ela vai começar a prender a sua atenção. E é exatamente neste ponto que Jesus quer nos chamar. Somos chamados a prender a atenção dos outros em Jesus, para que Jesus mostre o caminho de Deus. É difícil fazer isso, porque com tantas coisas no mundo preparados para nos dominar, nós precisamos dominar as coisas do mundo para que nós dominemos e cheguemos a Jesus. Dominar, que eu digo, não é você grudar nas coisas do mundo, mas é você saber até que ponto aquilo é bom. Até que ponto ficar naquilo é certo. A partir deste ponto, já é pecado. É essa compreensão que nós devemos ter. É essa dominância que Jesus fala no Evangelho de hoje. E é essa dominância que Jesus pede a Deus para que nós tenhamos. Só que aí vem um ponto muito interessante do Evangelho de hoje. Jesus diz: quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome em que tu me deste. Agora eu vou para junto de ti. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. O filho da perdição. Jesus diz essas palavras, obviamente, após ressuscitar dos mortos. E aí, nessa frase, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, o que Jesus nos mostra? Jesus nos mostra que não é possível salvar todo mundo. Muitas das vezes a gente acha que a gente vai conseguir salvar todos, que a gente vai conseguir colocar Deus na cabeça de todas as pessoas. Só que é isso que nos diferencia. Quando eu comecei com a minha turma de catequese, eram 8 crianças. Dessas 8, somente 6 receberam a primeira Eucaristia. 2 foram embora. Por que eles foram embora? Por que eles nunca mais voltaram? Eu não sei. Falta de perguntar, falta de chamar, não foi. E aliás, isso deve ser feito. Porque muitas das vezes a pessoa deve ter se perdido, deve ter esquecido, deve ter distanciado, deve ter se afastado por alguma ocasião pessoal. Qual é a nossa obrigação? Chamar a pessoa. Não é falar, se a pessoa foi embora, eu não vou nem mais chamar ela. Porque aí ela se distancia totalmente. Aí ela se afasta completamente. E a gente nunca mais vê a cara da pessoa na igreja. Mas é ao contrário. Nós chamarmos ela, nós procurarmos ela e trazer ela de volta. É isto que Jesus quer. Que nós se desgastemos como uma vela. Lembra o que eu falei ontem? Lembra qual é o exemplo que eu dei da vela? A vela, quando você acende, ela se desgasta. Mas para ela se desgastar, para a parafina se desgastar, ela precisa estar acesa. Uma vela apagada não vai desgastar sozinha. E é este o ponto que Jesus quer trazer no Evangelho de hoje. Nós precisamos se desgastar pelo outro. E se aquele que não quiser seguir a Deus for embora, não é culpa nossa, não é falta nossa de ensinar ao outro, mas é escolha dele. É escolha do outro seguir aquele caminho. Nós fizemos a nossa parte. E é isso que nós precisamos compreender. O nosso discernimento precisa disso. Eu vou até aqui. Só que para ele seguir mesmo a Deus, ele precisa tomar o ponto de que eu quero dar este primeiro passo. E aí vem o outro ponto do Evangelho de hoje. Para dar este primeiro passo, Jesus diz que o mundo vai odiar. Jesus diz que o mundo vai ser contra.
Por que o mundo vai ser contra? Porque o mundo já está perdido. O mundo já está na perdição. Jesus disse que o mundo será contra. Mas será que nós estamos preparados para largar o mundo? Aí vem uma pergunta muito simples. Faça essa pergunta para os jovens que você conhece e que estudam. Faça essa pergunta para os jovens que são mais voltados para a igreja, que hoje em dia fazem a primeira Eucaristia e que vão à escola, que estudam, obviamente. Você costuma falar dentro da escola que você é católico? Você costuma falar dentro da faculdade que você é católico? Você costuma falar dentro de algum local onde você vai a religião que você segue? Você costuma mostrar aquilo, não precisa nem falar, não precisa nem você falar, mas você mostrar. Tem gente que tem vergonha de usar um crucifixo. Existem jovens que têm vergonha de mostrar a Cristo. E é aí que vem um ponto do encardido. Ele nunca vai querer que nós mostremos o Cristo, que nós mostremos o símbolo da derrota dele para as outras pessoas. Porque a cruz é o símbolo da derrota dele. Foi na cruz que Cristo venceu a morte. E Cristo, vencendo a morte, derrotou o pecado, derrotou o encardido. Ele nunca vai querer que nós mostremos este símbolo. É por isso que muitas das vezes é comum nós vermos jovens e jovens que não mostram Cristo crucificado, que não mostram a cruz de Cristo, que não mostram que são verdadeiramente católicos. Vejam o que Jesus falou. Um católico de verdade, um cristão de verdade, deve estar preparado para divulgar a todas as nações aquilo que Jesus dizia. Aquilo que Jesus ensinava. Divulgar não é somente você sair nas ruas falando que Jesus ressuscitou, que ele quer fazer milagres, mas divulgar também é nos gestos, palavras, atos e ações. Tudo aquilo que nós fazemos deve espelhar a Cristo. O nosso coração deve espelhar a Cristo. A nossa alma deve espelhar a Cristo. Tudo o que nós fazemos deve espelhar a Cristo. Mas para nós espelharmos a Ele, nós precisamos perder essa vergonha e aceitar Jesus completamente. O mundo vai julgar. E Jesus diz exatamente isso. O mundo vai julgar e não vai ser bom. Só que nós precisamos estar preparados para vencer o mundo da mesma forma como Jesus venceu. Ele está conosco e ele vai nos auxiliar nessa missão. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.